minha cor. Eu também gosto de vermelho. O que é se criar? É se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Seja bem-vindo a mais um Cria Podcast, eu sou Fran Rodrigues. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu já quero que você compartilhe esse vídeo. Também convido você a ir lá no Instagram e curtir o Instagram Cria Podcast. E hoje eu trago uma pessoa, uma mulher potente. Essa mulher é porreta. É porreta. Se você é bancário, com certeza você já ouviu falar dela. E se você não ouviu falar dela, você ainda vai ouvir muito falar dessa mulher. Essa mulher é porreta. Hoje eu trago para o Cria Podcast, converso com ela, Ivone Silva. Ivone tem uma trajetória muito bacana, ela vai contar a história dela pra gente. Mas antes eu gostaria de falar por onde ela já passou. Ela foi a primeira negra a comandar o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo. E é vice-presidente da CUT São Paulo e atualmente é presidente do Instituto Lula. Seja muito bem-vinda, Ivone. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Adorei o porreta. Vou adotar, uma mulher porreta. Uma Adorei mulher. porreta. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Uma liderança feminina forte, engajada, já lidou muito com movimentos sociais e tem lidado também. Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu primeiro nasci em Santo André, né? Depois de 8 anos eu fui morar na Coab, em Carapicuíba, né? Porque, e aí eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Normalmente você pega os pobres, né? E joga para bem longe, né? De onde está o transporte, onde estão os empregos, né? E foi assim, né? De conseguir comprar a casa bem longe, né? Por exemplo, aqui era um lugar longe, hoje não, né? Porque foi chegando Sim. as coisas próximas, mas quando foi criado também era bem longe. E me criei lá em Carapicuíba, depois eu fui fazer Ciências Sociais na USP, me formei na USP, virei bancária, né, em 89, faz muito tempo, minha carinha não mostra a idade, eu sou velhinha, na USP, e depois eu entrei para o movimento sindical em 97, né, foi a minha primeira gestão como diretora do sindicato, e depois eu virei secretária de finanças do sindicato. Fui comandar também, fui ajudar na nossa confederação e em 2017 eu virei presidenta do sindicato e em 2020 eu tive a minha reeleição. Né? E agora eu saí, né, para ser a vice-presidenta da CUT São Paulo e também ser a presidenta aí do Instituto Lula, o que muito me honra, né, também, porque sou a primeira mulher lá, presidenta lá do Instituto, né. E também agora, recentemente, me formei em arquitetura. Resolvi fazer arquitetura após os meus 40 anos, né? Porque era uma coisa que eu gostava muito, era hobby, mas era um hobby que eu falei, puta, eu gosto tanto, eu vou fazer arquitetura, porque era o que eu queria fazer antes, né? Uhum. Mas eu nunca consegui entrar, porque sempre a arquitetura foi uma coisa muito, vamos dizer assim, para elite, né? Por ser cara... Sim. De você ter que fazer de dia, não tinha muitos cursos à noite na época que eu estudava, e eu também tinha que trabalhar para poder pagar os meus estudos, né? Então eu consegui, após, né, agora, recentemente, me formar em arquitetura. E também não tinha ProUni, não tinha... As facilidades não tinha a questão das cotas, né? Então hoje, que foram várias coisas que o governo Lula fez no seu primeiro mandato, e que eu sei que hoje incluiu muitos jovens e negros, né, e principalmente mulheres negras na universidade, em cursos que antes você não conseguia entrar, né? Então, por exemplo, você é arquiteto negro. Então, hoje você vê, né, você não via antes, médicos e médicas negros e negras, você vê hoje. Então, isso é a questão da inclusão que foi feita lá atrás, mas é pouco tempo, né? Mas na época que eu fui estudar não tinha isso, né? Porque senão eu teria feito arquitetura da minha primeira, né? Acho que é importante você falar sobre isso, porque assim, você hoje é uma referência de mulher negra ocupando o espaço de poder, mas antigamente a gente não que não havia, mas é porque era difícil realmente você ter uma mulher ocupando, já era difícil, mulher negra então mais difícil ainda, né? E como você lida com isso, assim, de saber que você é uma referência para muitas pessoas, para muitas mulheres negras que veem que você está ocupando espaços
que antigamente não eram alcançáveis, vamos dizer assim? Olha, primeiro, assim, eu sei disso, né, dessa referência e vou sempre colocando. Então, por exemplo, as pessoas falam hoje, mas aí você é vice-presidenta da CUT, presidenta do Instituto Lula? Sou, porque tem um monte de homem que é presidente disso, é vice-presidente daquilo, presidente daquilo e não tem problema, né? E as mulheres, quando elas estão ocupando espaços, ocupam um ou mais espaços, tem problema. Quando você é mulher negra, isso é bem mais complicado, principalmente, como eu falei, para você chegar, né? Então, por exemplo, eu entrei no banco. Eu entrei no banco numa época que não se pedia curso universitário. Então, eu tinha terminado o meu colégio e consegui entrar no banco. Depois, entrar na USP não foi fácil, porque tinha a questão que eu tinha que trabalhar e você percebia, por exemplo, tinha outros colegas, né, que eram negros, estavam lá que terminaram, não terminaram o curso. Porque imagina, eu estou falando da década, estou falando em 90, né? A internet não era como hoje, você tinha celular, que você baixa PDF e você lê no seu celular, ou o computador era mais acessível. Estou falando de uma época que você ia na biblioteca, ou então o professor deixava uma pasta com um monte de xerox para você tirar. Só de xerox era quase uma mensalidade, né? Porque era muita coisa para você ler. Então, você ocupar esses espaços, você vai todos os dias enfrentando alguns problemas. Primeiro, ser mulher, né? Porque é bem mais difícil. Então, apesar do sindicato que eu estou, já estava acostumado com mulheres no poder, uma mulher assumiu o sindicato, a primeira que assumiu, que foi a Juvande, em 2010. Né? Nós temos 100 anos de história, fizemos 100 anos agora, então demorou 70 e poucos anos para nós termos. Né? O Banco do Brasil, primeira mulher, depois de 200 anos, é presidenta. Então, você vê que o espaço é difícil. Então, mulher negra é bem mais difícil. Primeiro, porque você primeiro tem que vencer uma barreira. Por exemplo, você ser presidenta de um banco ou chegar aos cargos de diretora de um banco. Primeiro, você tem que ter uma faculdade. Porque hoje os bancos, por exemplo, não pegam ninguém. E várias empresas, né? Então, você vence essa primeira barreira. Depois, você vence a barreira de ter vários cursos, né? Então, por exemplo, quando eu estava no sindicato, a gente tem uma mesa de igualdade de oportunidade que nós brigamos muito, por exemplo, para os trainees ter negros e negras, né? E parar barreiras, né? Então, você vê hoje que várias empresas fazem, por exemplo, tem uma empresa que é a Magalu, que hoje ela fez só para negros, né? Isso é importante, né? E quando ela fez, ela foi criticada, né? Porque é um absurdo. As pessoas não entendiam por quê, né? Mas ela está correta. É uma questão de inclusão. Esperamos daqui a alguns anos não precisar mais fazer isso. Falar, gente, tanto faz, assim, vai entrar mulheres, vai entrar negros, porque derrubar essa barreira. Mas, por enquanto, essa barreira ainda ela é forte. Então, por exemplo, dentro dos bancos, antes você só via trainees brancos. Então, quem quer chegar nos cargos de poder no banco? Estou falando nem do movimento sindical, estou falando dos próprios bancos, né? Então, você não via gerente geral de agência mulheres, hoje você vê. Né? Você não via mulheres serem presidentas do banco, hoje você vê. Então, você está mudando mas isso é muito difícil. Então, eu vou dizer para você, é difícil, né? Porque você tem que provar todo dia a sua competência. Coisa que não se pede para os homens, pede para a mulher. Né? Então, o seu trabalho... Se o homem trabalha 8 horas, eu vou ter que trabalhar 16, 18 horas do meu dia para provar que eu sou tão competente quanto ele. E quando você é mulher negra no mercado de trabalho, você vai ter que trabalhar muito mais, né? Porque as suas dificuldades vão ser muito maiores. Primeiro, então imagina, eu morava em Carapicuíba, uma família que, vamos dizer assim, não é que era pobre, mas ela estava muito organizada, então não tinha problemas, né? Então, diferente das minhas amigas que, por exemplo, largaram o colégio cedo, né? Não terminaram os estudos, porque elas tinham que sustentar a casa. Eu não tinha que sustentar a minha casa, eu ajudava. O dinheiro era meu que eu trabalhava, era diferente de outras pessoas. Então, a pessoa fala, mas é o seu esforço. Não foi meu esforço, foi porque minha família era totalmente estruturada, diferente das outras minhas amigas que também queriam estudar, mas elas não puderam estudar, porque elas tinham que trabalhar para sustentar a família. Né? Então, essa coisa, às vezes você fala assim, mas é que o individualmente. Não é. Não é isso então você tem que ter políticas realmente que você olhe para a inclusão da mulher negra no mercado de trabalho e nos espaços de poder. Isso é importante. São várias camadas, né, de dificuldades mesmo. É importante ter uma estrutura na família, assim como você teve. Mas realmente a gente sabe que tem gente que não tem. E aí tem que fazer escolhas, né? Trabalhar, alimentar, estudar, que é um investimento para o futuro, porque às vezes fazer uma universidade para muitas pessoas, quando elas têm que lidar com preconceito, não basta ter só um diploma na mão,
né? Porque aí tem outras barreiras ali a serem enfrentadas. Sim, as barreiras normalmente são econômicas, imagina. Então tá bom, então eu consegui estudar e ter uma bolsa, eu estou no ProUni. Mas e a alimentação? E o transporte, né? Que você vai chegar ali e você chegar até o lugar. E o livro que é necessário você ter, né? Ou o computador, que hoje você tem que ter alguma coisa que você estude, uma internet. Ou seja, não é só a questão da vaga, é a questão de como que você inclui totalmente essa pessoa. Então tem que ter, né? Toda essa inclusão, e a sociedade ela tem que pensar nisso, né? De como que inclui. E com toda a sua experiência, como você tem aplicado isso agora no Instituto, né? Como que você tem criado soluções ou já se adequado ao movimento, né? O que já tem sido feito dentro do Instituto para poder, vamos dizer assim, registrar sua marca ali dentro do Instituto? Então, primeiro que eu assumi faz muito pouco tempo o Instituto, né? E o Instituto, ele já... Primeiro, o que é o Instituto Lula? O Instituto Lula, ele foi criado após o segundo mandato do Lula para ser um instituto que guardasse a memória do ex-presidente. E agora nós temos um ex-presidente que é o atual presidente. E o Instituto, ele guarda todas as políticas, né, do governo que o Lula fez, a sua trajetória, né? Mas o Instituto, além disso, ele faz muitos cursos, por exemplo, para inclusão. Então, ano passado foi feito, por exemplo, um curso para questões digitais, né? Para os influencers, né? Também temos parcerias com outros países, né? Então, por exemplo, a questão da África. Então, a questão da África está ali para discutir no Instituto. E tem muito a ver com essa coisa nossa dos antepassados, né? Que vieram para cá, escravos, né? E que nós devemos isso, né? Dessa questão de ter essa parceria com a África, de você pensar, de você saber a história da sua trajetória, não sua, mas dos seus antepassados, né? De como que é isso. Então, o Instituto Lula, ele tem, por exemplo, essa coisa tá lá no seu, nos seus princípios, a questão da parceria do Instituto com a África. Então, nós temos isso. Então, isso é uma coisa bem importante. Já foram feitos no passado e agora também nós estamos, vamos refazer isso, né? E também da América, né? Então tem uma parceria também da gente pensar assim, pensar a nossa América, né? Porque nós somos o único país que fala português aqui, né? Que o restante fala tudo espanhol, né? Então é derivado aqui. Então como é que você integra todo mundo desse continente até para uma questão do Mercosul e tudo mais? Então o Instituto faz isso. E lógico que o meu olhar, toda vez que eu vou fazer algum projeto dentro do Instituto, eu vou olhar isso. Mas qual é a inclusão da mulher negra? Qual é a inclusão do negro nisso? Qual é a inclusão da pessoa que não tem acesso a isso? Então o Instituto sempre vai pensar nisso, mas o principal do Instituto é preservar a memória aí do Lula. Né? Bacana. Falando de inclusão, né, e você trouxe uma história muito interessante realmente, né, que lá atrás tinha uma dificuldade, né, de incluir pessoas negras, incluir mulheres em cargos de liderança, enfim. Hoje em dia as empresas tentam, de certa forma, fazer. Mas a gente sabe que às vezes é só para inglês ver, vamos dizer assim, né? Tem empresas que não conseguem fazer uma inclusão de fato, que abraça as pessoas. Que depois que a gente faz um processo seletivo para incluir as pessoas, quando as pessoas entram nessas empresas, quais são os próximos passos para poder que realmente aconteça uma inclusão verdadeira e efetiva e que seja receptiva com as pessoas, né? E eu queria também que você falasse assim, quais foram você falou de várias dificuldades, inclusive, mas quais foram as dificuldades que você enfrentou dentro dos locais de trabalho por onde você passou? Olha, primeiro, você quer incluir uma mulher negra, você tem que pensar de onde ela vem. Então, por exemplo, não dá para você só dar um curso para ela, sendo que você não dá passagem, não dá refeição. Primeira coisa. Então, normalmente o que a gente vê, qual é a inclusão da empresa? Ela vai lá e dá um curso. Não é isso. Você tem que pensar na mulher como um todo. Ela tem filho? Ela vai fazer o curso, ela vai deixar o filho com quem? Se esse curso é 6 meses para inclusão, ou ela vai ter que fazer um estágio, alguma coisa, quem é que fica com o filho dela? E aí, você sabe muito bem que hoje, por exemplo, aí nós estamos falando da cidade de São Paulo, você tem creches que às vezes tem 3 turnos. A mulher tem que escolher, ela deixa o filho dela na parte da manhã, uma parte da tarde, no final da tarde. Você não tem hoje, por exemplo, creches que ficam abertas até 7 horas da noite, elas fecham às 5. Aí, então, para ela fazer isso, ela vai ter que pagar uma escola particular. Primeira dificuldade. Ela tem dinheiro? Não.
Ou pagar uma outra pessoa para cuidar. De qualquer forma, tem que pagar Exatamente, alguém. porque se ela não tiver um parente próximo para deixar essa criança que vai pegar para ela na creche ou na escolinha, com quem que ela vai deixar? Então, eu acho que a primeira dificuldade é essa. Então, as empresas têm que pensar. Então, tem um espaço, né? Que hoje você não monta mais creches. Você normalmente, por exemplo, dá auxílio creche, auxílio babá. Se a empresa tem isso, ok. Mas muitas empresas não têm. Né? Então ela quer incluir como? Tem um monte de empresas que não tem uma mulher negra. Não vai contratar. Porque essa mulher nunca vai conseguir chegar nessa vaga. Porque quem vai pegar essas melhores vagas, né? São as mulheres brancas, não vão ser as mulheres negras, né? Que nós estamos falando que é que está lá embaixo, né? Assim, na pirâmide lá, que é a mulher negra. Porque ela não vai conseguir pescar. Porque as dificuldades para elas vão ser muito maiores do que as mulheres, com certeza, brancas que estão em outros espaços. Então, sempre vai ser diferente isso. E a empresa, para incluir, ela vai ter que pensar nisso tudo. Então, não adianta mais só ter lá, eu vou incluir. Você vai incluir como? Qual o suporte que você vai dar para ela poder chegar ali e fazer aquilo? Então, eu vou dar um exemplo de banco, né? Normalmente, o banco, quando você vai assumir algum cargo, alguma agência, você muda de estado, né? Quando é a mulher, eles vão falar assim, mas seu marido vai? Mas você não sei o quê. Assim, não deixa pra mulher decidir, conversar com... Porque ele não faz isso com o homem. Ele não chega pro homem e pergunta, olha, eu vou te transferir, você vai assumir uma agência tal? Porque normalmente você não assume uma agência grande, você vai assumir uma agência menor. Então, você vai ser gerente geral em tal agência. É ele que resolva com a família dele como ele vai fazer. Agora, com a mulher fica assim, mas você vai. Mas e seu filho? E o seu marido? Seu marido não quer mais? Ou mesmo você vai entrevistar uma mulher jovem para um cargo. Ah, mas você vai ter filho? Ah, mas você vai fazer não sei o quê? Você vai casar? Coisas que não perguntam para os homens, vão sempre perguntar para a mulher. Aí você fala das dificuldades. Dificuldades, né? Por exemplo, eu como era uma mulher que morava na periferia, então eu trabalhava no centro de São Paulo, eu pegava um ônibus para ir para a USP, e da USP eu tinha que sair de dentro da USP, porque os ônibus não passam dentro da USP, eu tinha que ir para fora da USP e pegar um outro ônibus que fosse para minha casa. Isso é uma grande dificuldade, uma barreira muito maior do que meus colegas que eu tinha dentro da USP, que tinham carros, que tinham outras formas, né, que era uma outra classe, né? Então, normalmente, você ser uma mulher negra e morar na periferia é muito diferente de ser uma mulher negra que mora, por exemplo, num bairro mais nobre, que vai ser muito mais fácil o transporte. Então, hoje tem metrô muito próximo da USP, né? Mas mesmo se tivesse o metrô, pra mim não daria, porque eu morava em Carapicuíba, que só era trem ou era ônibus. Então eu chegava em casa meia-noite e meia e acordava às 5h30 para entrar às 7 no trabalho. E essa deve ser a vida de milhões de mulheres negras, né? Porque você chega, os horários ou os trabalhos que às vezes você acha. Eu já era privilegiada de trabalhar num banco, né? E tinha primeiro que eu trabalhava 6 horas, né? Então naquela época. O salário já era melhor, mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Então, eu enfrentei até menos barreiras do que outras mulheres teriam no meu mesmo, ou minhas amigas que eu via no meu bairro, né? Que era a minha referência, que eu olhava e não era só mulheres negras, mas mulheres brancas, em que elas não conseguiam chegar ou acessar devidamente. Se você morava na periferia, o tempo que você gastava na condução, você chegava tão cansado, ou mesmo na escola. Por que abandona? Gente, a pessoa trabalhava, saía de casa às 5 horas da manhã. Imagina você chegar para entrar às 7 horas na escola. Então, muitas chegavam na porta cansada e voltavam para casa. Aí saía 11 da noite, pegar o transporte público para voltar para casa. Exatamente. Outro dia, levantar às 5 da manhã novamente. Ou tinha já amigas que já tinham filhos. Imagina ela fazer isso com 16 anos. Nossa. Então, essas dificuldades, eu não sofri todas essas, né? Mas eu sabia por causa das minhas amigas que passavam por várias dessas dificuldades. Né? Queria que você falasse um pouquinho de quando você chegou a ocupar o cargo como presidente do Sindicato dos Bancários. Como foi para você ocupar esse cargo? Não vou falar de dificuldades, mas de realização mesmo. Olha, para mim, assim, eu me senti muito honrada, né? Porque é um sindicato que, na sua base, ele tem 135 mil trabalhadores e trabalhadoras, né? E mais do que isso, pela primeira vez, porque assim, a negociação dos bancos, ele é nacional. Então, você senta de um lado, né,
os patrões e do outro lado os trabalhadores do Brasil todo e de empresas públicas e privadas. Primeiro que isso não tem nenhuma outra categoria. E pela primeira vez eram 2 mulheres que comandavam a parte dos trabalhadores, que era eu e a ex-presidenta do sindicato, que virou presidenta da confederação, a Juvande. Então isso era muito interessante, que sempre foi sempre 2 homens, um homem e a mulher quando ela entrou. Quando eu entrei, já tinha já era diferente a mesa, porque quando a Juvande assumiu, ela só tinha ela de mulher na mesa. Então você via as fotos, tinha tanto do nosso lado de trabalhadores como do outro lado de patrões, só tinha homem. Quando ela sentou na mesa, mudou isso. Primeiro começou a mudar o nosso lado, que aí os outros sindicatos e federações começaram a ter mulheres na presidência, e o outro lado também começou a mudar, porque também a partir de 2000 a gente começou a discutir alguns temas em que eles consideravam femininos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, igualdade de oportunidade. Quem é que sempre cuida disso dos bancos? É uma mulher. Né? Se vai a questão de inclusão de raça, de gênero, de violência, quem é? É uma mulher. Os homens não querem esses temas, porque eles acham que são temas menores dentro da empresa. Ao contrário, são os temas mais importantes dentro de uma empresa, mas sempre achava isso. Então, eu chegar à presidência foi uma honra, né? E assim, é uma realização mesmo, de você ver toda essa dificuldade, né, de lidar com o movimento sindical e que ele é masculino, apesar de eu estar num local em que tinha várias mulheres, né, ao meu redor. O meu sindicato, o sindicato que eu pertencia e presidia, ele era fora da curva, né? Porque não é a realidade da maioria. Porque você, para chegar na política, né, primeiro que assim, você tem que pensar, não é pensar muito, mas muitas mulheres desistem no meio do caminho, porque o machismo ele impera, né? Então tem provocações, muitas vezes você vai para uma mesa, você está ali conversando, você escuta piadinhas machistas, né? Então se você, naquele momento você repreende, você é chamada de chata, feminista. Então era muito esse clima. Apesar do meu sindicato ser muito menor, dentro do movimento sindical ele não é. E dentro do movimento partidário também, né? Os partidos também são assim, que eles são muitos homens que estão no cargo de poder. Então, quando a mulher chega, que vai modificando. E precisa haver muito diálogo, né? E assim, a união da força feminina realmente para poder ter um posicionamento mesmo, né? Vocês estão lutando por direitos das mulheres que fazem parte de um movimento. E não somente de um movimento. Mas isso que é importante. Quando você chega, você tem que começar a subir outras, né? Sim. Outro dia eu estava escutando até uma entrevista de uma pessoa que estava num cargo superior de uma aviação, né? E ela falava que é raro ter mulheres no ramo da aviação. E ela falava, eu sou mentora de várias mulheres. Que é isso? Que você acaba virando mentora de outra. Então você fala assim, então quando eu sair, eu deixei uma outra mulher no meu lugar, né? Porque aí os homens, mas a gente quer voltar. Não vai. Nós vamos colocar outra mulher. E ela tem a obrigação de colocar outra, de formar outras mulheres. Então é isso, você está no cargo de poder, você tem obrigação de formar outras mulheres que vão ocupar o seu cargo ou ocupar os cargos que estão ali de poder. Então, hoje, o sindicato, ele tem a presidenta, é uma mulher, né? A secretária de finanças é uma mulher, a de organização é uma mulher e a secretária-geral é uma mulher. Então, os 4 principais cargos do sindicato são mulheres, né? Então, e isso nós fomos fazendo durante muito tempo, uma formando a outra. Sempre isso, uma e puxando a outra e fazendo assim. E isso você tem que fazer em todos os locais, né? Então, por exemplo, você está num banco, você está numa outra empresa, a mulher tem que ter esse olhar diferenciado. Ela não pode achar porque a mulher tem filhos que ela não vai poder estar no cargo de poder. Ela vai estar, gente. E outra, tem coisa. Por que às vezes você tem que ficar na empresa até 8, 10 horas da noite? Você não precisa. Né? Porque às vezes você percebe que você fica ali, às vezes, cansado. Você pode ir embora às 6h30 e fazer as outras coisas no outro dia, né? Então é isso, a empresa tem que dar essa sustentação e tem que ter a diferença, já que ainda, infelizmente, a criação dos filhos fica para a mulher, né? Quando a sociedade entender que o filho não é só da mulher, que o filho é de todos criar, eu acho que nós vamos melhorar as nossas políticas públicas, inclusive para cuidar dos filhos, né? Porque você tem que arcar, você é mulher, você tem que cuidar, você tem que ver a questão de creche, de escola, quer dizer, tudo é você. Né? E hoje a gente percebe que as mulheres hoje, por exemplo, estão preferindo ter carreira do que ter filhos. Então, uma hora eu tenho que falar, vamos mudar, né? Vamos mudar as políticas dá públicas. Dá pra fazer, né? Dá pra
cuidar dos filhos e dá para ter uma carreira. Isso não vai inviabilizar uma coisa, Não, mas se você tiver um suporte, né? A gente sempre fala da rede, do suporte. É a rede. Então, se você não tem uma rede de amigas, de familiares, se você é uma mulher que veio, sei lá, do Nordeste tentar a vida em São Paulo, você é sozinha, a sua rede deveria ser o Estado. Sim. Mas nós não temos, infelizmente. Né? Não então, temos. assim, a universidade, ela tem uma creche para os seus filhos ficar para você estudar? Não. Se você não tiver ou pagar alguém, você não vai poder fazer à noite a sua faculdade se você for, por exemplo, uma mãe solo. Né? Então, qual é a obrigação? É só da mulher? Não, porque o filho é da sociedade. Né? Deveria ser, né? Você falou uma coisa muito importante que até lembrei de uma proposta que eu estava querendo implementar, né, para um projeto. Porque você falou assim, das empresas, quando contratam mulheres, elas precisam dar um suporte para essas mulheres que têm filhos. Né? Acho que para os projetos sociais também, quando tem uma organização que deseja implementar um projeto social, para uma capacitação para a mulher, por exemplo, às vezes precisa dar um suporte também para essa mulher que vai fazer essa formação para depois ser colocada no mercado de trabalho, por exemplo. Porque eu já vi exemplos próximos assim, de organizações que tinham um projeto muito bacana. Conheci empresas, né, projetos sociais que implementaram projetos voltados para a mulher, voltados para a capacitação de mulheres. E o que aconteceu assim, que muitas mulheres se inscreveram, porque elas estavam interessadas, né, de ter uma formação para poder ter uma profissão, enfim, e ter um emprego, de repente criar o próprio negócio, só que aí ela não tinha com quem deixar o filho, porque essa mulher não estava trabalhando, ela não tinha como pagar uma pessoa para poder ficar. E às vezes, aquilo que você falou da questão da creche, né? Tem um determinado horário para a criança ficar na creche, e aí depois a mãe teria que sair para poder buscar a criança, enfim, não tinha com quem deixar essa criança. E aí teve um número muito grande de mulheres que desistiram do curso. E elas até ligavam, falavam, olha, eu queria muito fazer, mas não tenho com quem deixar o meu filho. Então talvez as organizações também pensarem, as organizações sociais, né, desenvolvem projetos, pensar nessa questão da mulher, né, de dar esse suporte também para essas mulheres que desejam empreender, que desejam se capacitar. Se o Estado não faz isso, ver o espaço do lugar e monta a creche durante aquele horário. O que é a creche? Às vezes é um recreio, né? É uma atividade para a criança estar ali. Nós fazemos isso no movimento sindical, porque a gente percebia exatamente isso. O que as mulheres não iam no horário? Primeiro que você tinha as assembleias, as reuniões que eram à noite. Ou mesmo os congressos, né? Por exemplo, tem congressos nossos que são de 3, 4 dias. Você faz o que com seu filho? Pois é. Abandona o filho? Não. Você implementa a creche e você leva seu filho, sim. Se é num lugar, por exemplo, você vai fazer num hotel, seu filho vai ficar no seu quarto com você e durante o seu dia vai ter a recreação com ele e você pega ele no final do dia. É isso, porque senão, isso é inclusão, porque é injusto, né? Porque os homens normalmente vão deixar os filhos com as mulheres. Então eles vão ser presidentes, eles vão ser secretários gerais, eles vão ser tudo, né? Vão ser deputados, vão ser vereadores, vão ser tudo que ele quer. Porque ele consegue fazer isso, mas e as mulheres? Então, hoje, por exemplo, o movimento sindical, ele faz bastante isso. Então, todos os nossos congressos, reuniões, principalmente o sindicato, né, na categoria bancária, nós temos creche. Para as assembleias mesmo, hoje são virtuais, mas como elas eram presenciais, se pediu, a gente montava uma creche. Não era aquela coisa espetacular, mas era um momento de lazer para que a mulher pudesse participar da assembleia tranquila. Ou também, quando a gente não tinha, já vi várias assembleias que a gente está lá na assembleia, as crianças estavam assim. Não, aí uma já encontra a outra, às vezes a gente tinha 10 crianças, tudo correndo, e tudo bem, de boa. Não... Acho que você tem que organizar o seu tempo. Então, por exemplo, eu não preciso trabalhar 16 horas por dia, né? Você tem que saber coordenar. Então, você vai lá, você sempre tem equipe nos lugares, então você vai ter assessoria, né? Você consegue ir lá e fazer aquele seu trabalho e organizar o tempo. E você tem que naturalizar isso. Você também não tem que achar que você tem que fazer tudo. Os homens não acham que eles têm que resolver todos os problemas do mundo. Então, por que nós, mulheres, devemos achar que a gente tem que resolver os 100% dos problemas, né? Eu sempre faço tudo que eu posso dentro do que eu posso fazer, né? Eu não vou, meu dia é 24 horas. Então, não adianta eu querer esticar para 48. Então, dentro de 24 horas, eu tenho que fazer tudo. Inclusive, ir para casa, né? Então, eu acho que às vezes é o jeito como a gente trata quando chega no poder, né? Então, a gente acha que sempre a gente tem que superar todo mundo. Eu acho que, assim, é importante,
mas você também tem que saber qual é o seu limite, né? Então, o meu limite é esse de trabalho. E o que é importante na minha vida? Também é importante a família. Então, também tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para você. Quando você distribui tudo isso, você consegue fazer tranquilamente tudo, né? Agora, não queira carregar o mundo nas costas, porque eu acho que nós mulheres temos um grande defeito. A gente dá uma ordem, a pessoa não faz, a gente vai lá e faz. Não é assim, né? Você não vê o homem fazendo isso. Se a pessoa não fez, ele vai cobrar de novo. É assim que você tem que fazer. Então, você vai aprendendo a lidar com isso. Então, para mim, hoje é muito tranquilo ocupar os cargos de poder. E não me sinto culpada por estar no cargo de poder, que eu acho que eu vejo isso também em outras mulheres, né? Que às vezes estão no cargo de poder e fica ou insegura. Não, muito tranquilo isso. E saber lidar com o seu tempo, né? Você também não pode ficar assim, à mercê de todas as suas tarefas, né? Você tem que ter um tempo para você, então você tem que liberar também tempo da sua agenda. Mas quando você faz isso aprendendo, vamos dizer assim, a delegar, você consegue fazer tudo muito tranquilamente. Se você não for lá e colocar a mão e fazer, porque você não faz do seu jeito, né? Eu sei, porque a gente chega no... A quieta ansiedade, né? A quieta ansiedade, você tem uma equipe que vai fazer e vai fazer tranquilamente. Então, nesses locais eu tenho uma equipe, tem outras pessoas que me ajudam, eu não faço sozinha, né? E normalmente essas coisas são espaços coletivos, então você vai ter que discutir coletivamente, que eu acho que isso que é que acho que as pessoas às vezes querem pular essa etapa. Quando você faz coletivamente é muito mais tranquilo, cada um vai saber o que vai fazer e aí você coordena, né? Então fica muito mais fácil a vida, né? Bacana. Ivone, normalmente eu pergunto para as pessoas que eu recebo aqui, assim, como elas se imaginam daqui a 10 anos? Como você se imagina daqui a 10 anos? Eu me imagino... 10 anos, nossa. É muito tempo, né? Então, vamos lá, a curto prazo, quais são os seus planos a curto prazo? 5 anos? 2 anos? 5 anos. Bom, a curto prazo estarei no Instituto Lula, né? Estou aí na vice-presidenta nos próximos 4 anos, né? Sou os 3 anos como presidenta do Instituto Lula, 4 anos como vice-presidenta aí da CUT. Esses anos aí eu vou esperar o seguinte, fazer uma mudança realmente no país, né? E onde eu estarei nesses cargos e quem sabe em outros lugares de liderança, né? Das mulheres, né? De presidência, né? Que eu acho que esses são os nossos espaços e espero colaborar muito nesse tempo para mudar a realidade das pessoas, né? Porque não adianta você estar nesses cargos também se você não muda a realidade. Então, por exemplo, hoje na CUT, nós estamos com uma grande campanha contra a privatização da Sabesp, da CPTM, né, que vocês sabem muito bem o que é ter uma linha privatizada, porque essa da linha aqui da Zona Sul, ela é privatizada e todo mundo tem problema todos os dias, né? A questão da água, aqui também essa comunidade de Paraisópolis sabe o que é isso, quando não ter uma água que chegue na sua casa. Na pandemia foi pior ainda, né? Imagina isso privatizado. Né? Então, a nossa grande briga é não privatizar alguns serviços e ter serviços que sejam realmente para a população, né? E no Instituto também pensar em projetos que mudem a realidade. Então, pegar, por exemplo, projetos que hoje já tem e ir para outros lugares ou até mesmo outros países. Por exemplo, a cisterna. Cisterna é uma coisa que tem aqui no Brasil, que sempre deu muito certo no Nordeste, e tem várias áreas do mundo que dá para você levar. Bolsa Família, né? Então, você pegar essas realidades que já não deram certo e fazer. Então, vocês aqui em Paraisópolis são um exemplo, né? Aqui dentro de como que vocês mesmos transformaram a realidade de vocês. Então, são exemplos que dá para levar para outros lugares para mudar a vida das pessoas. Então, eu espero nos próximos 4 anos mudar a vida das pessoas realmente, né? Que ela fique para melhor, né? Então, algumas dificuldades que eu passei, as pessoas não puderem mais passar, né? Então, por exemplo, computador, né? Hoje ainda é um problema, né? Você ter acesso a celulares, né, de última geração. Isso tem a ver com políticas governamentais, né? Então, você tem que implementar políticas, você vai baratear a internet, vai baratear o celular, vai baratear o computador, para que isso seja tão comum que todo mundo tenha o seu e você consiga realmente ter uma inclusão, né? Porque hoje ainda uma boa parte da população não tem internet. Não tem. E aí você não tem Wi-Fi público, né? Então você ter políticas públicas que realmente sirva para a população, né? E acho que esse que é o papel dos espaços onde eu estou hoje.
Que bacana. E queria dizer que é um prazer, né, te receber aqui, saber um pouco mais do seu trabalho. Já tinha acompanhado algumas coisas, o movimento sindical, o movimento dos bancários, né? Você fez um trabalho muito bacana durante a pandemia também. Acho que antes de finalizar, acho que eu queria só falar um pouquinho desse trabalho que você realizou junto ao sindicato na pandemia, porque a pandemia foi um problema global, né? Então, assim, todas as pessoas tiveram que desenvolver estratégias, né, e as empresas principalmente, para poder lidar com um quadro de colaboradores, né? Quais foram as políticas, né, implementadas aí para poder ajudar? Bom, primeiro, quando nós começamos em março aí de 2020 a questão da pandemia, imediatamente nós já montamos uma negociação virtual com a FENABAN, que é a parte patronal, né? E começamos a colocar todos os trabalhadores, por exemplo, dos prédios em casa. Então isso foi imagina você ter, nossa base é 130 mil trabalhadores, 90 mil, 80 mil ficaram em home office. Primeira coisa. Todo mundo, só pessoal só de agência que foi. Segundo era ter, para quem fosse trabalhar, ter realmente proteção. Então, implementar em todas as agências aquela negócio de acrílico, ter máscaras para todo mundo, e não tinha máscara, então tiveram que pedir para fabricar de pano, né, para todo mundo que ia trabalhar, você fazer rodízio com as pessoas e também você organizar filas fora das agências para que lá dentro não ficasse aquele tumulto, né? Então foram essas as principais aí que nós fizemos. Então nós temos políticas para home office. Então, nós somos a primeira categoria que conseguimos, por exemplo, fazer um acordo de teletrabalho, né? Então, que estava lá organizado. E para quem trabalhasse, você tinha toda a proteção, né? Então, foram meses, nessa época a gente trabalhava muito, né? A gente fazia muitas reuniões, 16 horas online, porque era tudo muito novo, diferente, e nós conseguimos realmente que a categoria ela salvar muitas vidas. E além disso, a gente negociava, por exemplo, muitas vezes de trazer gente, estava em Manaus, para vir para São Paulo, porque não tinha mais UTI em Manaus. Então, ou mesmo negociação com os bancos para poder achar UTI para pessoas que estavam precisando de UTI. Então, foram momentos muito tristes, agonizantes, mas que nós conseguimos fazer uma campanha nacional, né? Mesmo com toda essa confusão, uma campanha nacional vitoriosa, né? Então foi muito interessante. E além disso, a gente recolhia alimentos, então os bancários participaram muito. Então porque a gente falava, a gente tem a quadra, que é a rua Tabatinguera, ali a gente servia 1.200 marmitas por dia, junto com o pessoal do Rede Rua, e os bancários deixavam muitos alimentos na quadra. Então agradeço muito aí aos bancários e bancárias e a sociedade, porque virou um ponto no centro de São Paulo que as pessoas deixavam alimento. E com isso a gente distribuiu muitas cestas em todas as comunidades de São Paulo, para poder superar esse momento que era triste, que as pessoas não tinham trabalho, não podiam sair de casa, 3 meses de horror, né? E a gente conseguiu alimentar várias famílias aí, então foi muito importante o trabalho na pandemia. Que bacana. Obrigada, Ivone, pela sua participação, foi muito bom ter você aqui com a gente, foi um prazer realmente. E eu queria agradecer você também que acompanhou a gente até aqui, e siga a gente, siga o Cria Podcast nas redes sociais. Siga a Ivone Silva também. Ivone Silva, SP, e eu que agradeço o convite. Também sou seguidora de vocês, viu? Adoro. Obrigada. A última campanha que o Cria fez aqui foi maravilhosa, gente. Amei a Cria. Obrigada. Ivone também participou do Favela Cria. Favela Cria, que foi ótimo, assim, eu virei fã de vocês aqui. Obrigada. Tchau, até a próxima.